Terminei com minha namorada por causa de uma piada. Mas não posso contar para ninguém, pois pareceria um psicopata. Eu, com 23 anos, e ela, com 25, estávamos juntos há quase 8 meses e nossa relação era muito boa. Nos entendíamos desde o início, tínhamos muitos pontos em comum, desde valores até gostos musicais. Minha família adorava ela, provavelmente até mais do que a mim. Minha mãe, que sempre quis ter uma filha, a tratava como tal, já que teve 4 filhos antes de desistir da ideia de uma menina. Certo dia, estávamos no sofá assistindo a um filme. Ela rolava o TikTok, algo que eu não curto muito, pois prefiro o YouTube. Ela me mostrou um vídeo de um homem dançando com o filho, rindo. Comentou que eu ficaria bem como pai. Achei estranho, já que, até onde sabia, ambos não queríamos filhos. Tentei levar na brincadeira e disse que era uma pena, ela nunca saberia. Esperava uma resposta do tipo: não vejo problema em evitar isso, já que nunca houve qualquer sinal de que ela queria filhos. Então, ela começou a rir de um jeito esquisito e disse algo como: eu não sei, só preciso de um preservativo furado, com um tom debochado que me deu arrepios. A implicação era clara. Ela estava fazendo uma piada sobre furar preservativos. Tentei rir, mas aquilo me deixou extremamente desconfortável. Depois disso, perdi todo o interesse sexual por ela. Foi como se algo tivesse mudado, como se eu começasse a vê-la como uma ameaça. Minha libido sumiu e, sinceramente, não tem voltado. Quando isso aconteceu, tentei conversar com ela sobre o que me incomodou, mas ela apenas se desculpou dizendo que estava brincando. Mesmo assim, não negou a intenção da piada. Decidi não insistir e deixei para lá. Não queria brigar. Embora ainda me importasse com ela, não conseguia mais me sentir confortável perto dela, nem para dormir. E, para mim, sem confiança, não existe relacionamento. Foi assim que eu vi a situação, por isso, terminei. Quando falei com ela, disse que precisava me concentrar em mim. Eu não vi motivo para contar a verdade, pois isso só a deixaria irritada, e ela parecia ter aceitado bem a situação, sem raiva ou tristeza. O que é, de certa forma, preocupante. Isso me deixou numa posição difícil, e minha família está mais arrasada do que eu. Eles estão me pedindo para reconsiderar, mas não vejo como, especialmente porque não posso contar o que realmente aconteceu. Minha mãe ficaria completamente fora de si, pedindo netos, e sei que até meu pai, que nunca se importou muito com a ideia de ter netos, me criticaria, dizendo que estou exagerando. Eles receberam a mesma versão que ela, e isso me frustra, porque sei que a situação é meio boba, uma piada, mas também algo que me perturbou profundamente. Eu sei que pode parecer que estou exagerando, mas naquele momento parecia ser minha única opção, e, honestamente, não quero voltar atrás, mesmo que eu esteja começando a duvidar. Sei que você pode achar que estou paranoico, e talvez esteja. Mas não consigo parar de pensar nisso desde que ela fez aquela piada. Acho que de qualquer forma a relação teria acabado, então fico aliviado que tenha terminado em bons termos, ao invés de tentar consertar tudo até chegar ao ponto de eu começar a odiá-la. Desculpe por estar falando tanto, mas como disse, não tenho com quem compartilhar isso. Ser irracional é como estar preso, e estou tentando evitar mais uma mancha na minha reputação. De qualquer forma, vou pesquisar sobre vasectomias, porque não tenho a menor intenção de entrar em outro relacionamento ou me tornar ativo com alguém por agora. Sobre a responsabilidade de cuidar dos meus irmãos mais novos. Sim, sou o mais velho, e o próximo tem 16 anos. Você estaria certo em dizer que uma das razões pelas quais não quero filhos é essa. Meu pai e eu temos uma boa relação hoje em dia, mas minha mãe e eu ainda brigamos muito por causa disso, porque, do ponto de vista dela, era minha responsabilidade cuidar dos meus irmãos como cuidei. Ela sempre dizia que era assim que as coisas funcionam, e quando eu tiver filhos, vou entender. Minha mãe foi dona de casa, mas lembro claramente de como minha carga de responsabilidades aumentava toda vez que ela engravidava. Quando eu estava no ensino fundamental, eu cuidava dos 2 mais novos sempre que estava em casa, e se eles aprontassem alguma coisa, eu é que levava a culpa. A sintoma da mamãe ou a tábua do papai eram minhas punições. Só queria explicar um pouco sobre isso e tentar defender minha mãe, ou, talvez, justificar o motivo de não ter cortado o contato com ela.
A responsabilidade de ser o mais velho vem da forma como fui criado, assim como minha mãe foi com suas irmãs. Acredito que ela também enfrentou muita dificuldade com depressão pós-parto nesse período. Não acho que minha mãe seja uma pessoa cruel ou preguiçosa, mas sim que estava passando por uma fase extremamente difícil e lidou com isso da melhor forma que sabia, recorrendo a alguém que não deveria. Quis adicionar isso porque o post está recebendo bastante atenção, e não quero que as pessoas a vejam de forma negativa por algo que estava fora do controle dela. Eu não culpo meus irmãos por nada disso. A gente ainda brinca sobre o passado, nos vemos regularmente e até temos uma viagem de pesca planejada para daqui a alguns meses. Eu os amo mais do que qualquer coisa, e me sinto um pouco ofendido quando as pessoas começam a falar sobre eles ou sobre mim sem realmente saberem da nossa história. Sei que preciso trabalhar melhor essa reação, mas é difícil quando as pessoas são rudes. Sei que deveria procurar terapia e já tentei, mas as opções próximas a mim têm longas listas de espera, então estou meio que parado. Mesmo que a terapia possa ajudar a lidar com meus medos, sei o que quero da vida e não inclui filhos. Já cumpri minha parte com fraldas e todo o resto, e realmente não quero voltar àquele período, que foi um dos mais difíceis da minha vida. Antes que alguém pergunte, sim, minha ex sabia de tudo isso. Atualização. Nunca imaginei que iria atualizar, mas acabei encontrando a senha dessa conta salva nas notas do meu laptop. Não é bem uma atualização, mas posso dizer que acabei contando para mais amigos sobre o término, depois de descobrir que ela está tentando ter um bebê com um novo namorado. Também soube que o ex dela não estava divulgando essa informação. Moro numa cidade pequena, e 2 amigos vieram até mim para contar. Eles disseram que não queriam que eu soubesse por outra pessoa. Mas, honestamente, não me importei. Na verdade, foi um alívio saber que ela não estava grávida durante o término, algo que estava me dando pesadelos. Agora, parece que esses pesadelos diminuíram. Eles acharam que eu reagiria mal a essa notícia, que teria uma recaída ou algo assim. De qualquer forma, sei que muita gente acha que eu exagerei, que levei uma piada a sério demais, e até que sou um misógino cruel tentando controlar o corpo dela. Mas isso só confirmou para mim que ela nunca estava brincando. Já faz mais de 2 meses desde o fim e, apesar de tudo, me sinto mais tranquilo. Já se passaram alguns meses desde o término, e agora ela está tentando ter um bebê. Não estou mais bravo com ela de forma alguma. Na verdade, fico feliz por ela, pois se isso é o que ela quer, ótimo para ela. Eu só gostaria que ela tivesse me contado antes, para que não desperdiçássemos o tempo de nenhum dos dois. Estou em processo de marcar uma vasectomia, mas ainda não aconteceu. Como mencionei no último post, não pretendo ser sexual ou romanticamente ativo com ninguém até que isso seja feito. Acho que estou um pouco traumatizado, mas, claro, isso é uma piada, pode rir. Por enquanto, estou pensando em adotar um cachorro. Não tenho mais nada a adicionar aqui, mas, de qualquer forma, obrigado por acompanhar. Agora, sobre minha situação com meu pai. Sou a babaca por não deixar ele dar um iPad ao meu filho. Tenho 30 anos, 2 filhos, Arthur, de 4 anos, e Lucy, de 7 meses. Quando meu filho era bebê, meu marido, de 32 anos, e eu decidimos que não daríamos aparelhos como telefones, tablets ou computadores aos nossos filhos até que tivessem pelo menos 9 anos. Trabalhei como babá no início dos meus 20 anos, e muitas das crianças de quem cuidei estavam sempre grudadas em iPads. A maioria delas não tinha habilidades sociais, se recusava a sair e se tornavam difíceis de lidar quando não estavam com os dispositivos. Não gosto de julgar outros pais e entendo que as crianças podem ser avassaladoras, mas não quero criar os meus filhos dessa forma. Meu pai, de 63 anos, está namorando Shelley, de 37. A irmã dela teve seu 3º filho este ano e deu iPads aos filhos mais velhos para distraí-los enquanto ela cuidava do bebê. Meu pai e Shelley acharam que isso era uma boa ideia. Desde que Lucy nasceu, meu pai tem tentado me convencer a dar um iPad para o Arthur. Ele diz que seria uma ótima maneira de mantê-lo ocupado enquanto eu cuido do bebê, e que isso tornaria a criação dos filhos mais fácil para mim e meu marido. Mas a verdade é que não estamos tendo dificuldades. As coisas não são perfeitas, mas estamos felizes e saudáveis, sem precisar de iPads. Sempre que tento expressar isso ao meu pai, ele simplesmente me ignora. Passei o ano todo recusando seus conselhos, e ele finalmente parou de insistir,
ou ao menos pensei que tivesse. Na semana passada, no entanto, ele e Shelley voltaram de uma viagem ao exterior, e eu fui à casa deles pegar umas coisas que tinha pedido. Foi então que notei uma caixa de iPad em uma das malas. Shelley confirmou que haviam comprado um iPad como presente de Natal para Arthur. Quando meu pai tentou negar, ficou claro que eles planejavam dar o iPad para ele às minhas costas, da forma mais discreta possível. Eu disse que não me importava para quem eles dariam o iPad, mas não seria para o Arthur. Acabamos tendo uma grande briga e eu falei que minha família não participaria do Natal que minha tia estava organizando, a menos que eles prometessem não dar o iPad ao Arthur. Meu pai e a Shelley ficaram furiosos. Me chamaram de ingrata e insistiram que estavam apenas tentando ajudar meu marido e eu, e que perceberíamos isso se não fossemos tão teimosos. Meu pai também ficou bravo por eu estar negando ao Arthur um presente caro que muitas pessoas não teriam acesso. Meu marido e eu não vamos ceder, mas eu estaria mentindo se dissesse que não estou me sentindo um pouco exagerada. Também não quero passar o primeiro Natal de Lucy sem o resto da minha família, e quando penso nisso, parece uma batalha difícil de vencer. Eu sou a babaca? Não, eu não sou. Em primeiro lugar, eu apoio totalmente a decisão de limitar o uso de dispositivos, e quando dei um iPad ao meu filho de 6 anos, percebi que foi a pior decisão que tomei. Nos últimos 7 anos, tem sido uma luta constante tentar equilibrar a tecnologia com as necessidades de desenvolvimento dele, encontrar uma maneira dele interagir com os colegas, melhorar a comunicação após a escola, etc., mas também não depender da tecnologia. No entanto, o ponto não é se eu estou certa ou não, é que como mãe, a decisão sobre como criar meu filho é minha. Se eu não quero que ele tenha um iPad, essa é a minha escolha. Ponto final. Fim da discussão. A namorada do meu pai está ultrapassando os limites ao simplesmente decidir que sabe o que é melhor para meu filho e agir contra a minha vontade. E assim que o iPad for dado, a responsabilidade de dizer não vai cair sobre mim, tornando-me a pessoa má aos olhos do meu filho. Asterisco, asterisco, atualização, asterisco, asterisco, obrigada a todos pelos conselhos e apoio. Desde o meu post na semana passada, algumas coisas mudaram, incluindo o Natal. Algumas pessoas nos comentários sugeriram que eu aceitasse o iPad, mas o escondesse até Arthur ser mais velho. Eu realmente não queria fazer isso, mas depois de conversar com meu marido, decidimos que poderíamos tentar fazer isso funcionar. Falei com meu pai e disse que iríamos para a casa da minha tia no Natal e que aceitaríamos o iPad, mas com a condição de que ele não deixasse o Arthur ver o presente. O plano era explicar ao Arthur que o presente foi dado para quando ele fosse mais velho. Arthur havia dito há algum tempo que queria uma pista de Hot Wheels para o Natal, então meu marido e eu compramos uma para ele. Oferecemos a sugestão de que meu pai desse esse presente em vez de nós. Eu esperava que meu pai concordasse, mas meu pai nos acusou, a mim e ao meu marido, de não confiar nele e na Shelley, além de nos criticar por negar ao Arthur algo em que ele havia investido tanto dinheiro. Ele também rejeitou nossa sugestão da pista de corrida, dizendo que tinha o direito de decidir o que daria ao próprio neto. Desliguei o telefone e liguei para minha tia para avisar que não iríamos ao Natal. Ela me perguntou o que estava acontecendo, então acabei explicando a situação. Acontece que minha presença e a dos meus filhos eram mais importantes para ela e meus primos do que a do meu pai. Minha tia me disse que, se meu pai e a Shelley dessem o iPad ao Arthur, ela os baniria de sua casa. Depois de uma pequena discussão e um ataque de choro da Shelley, não estou exagerando, ela chorou pelo telefone. Meu pai pediu desculpas e perguntou o que mais ele poderia dar ao meu filho no Natal. Eu sugeri algumas ideias de presentes, como brinquedos, livros e kits de arte que o Arthur adoraria, mas ele ignorou e acabou comprando um par de meias. Arthur gostou, mas o gesto foi meio sem graça. Meu pai e a Shelley deram iPads para os filhos da irmã dela, então agora eles têm 2. Eu soube disso porque a Shelley fez questão de dizer, na minha frente, que os sobrinhos dela ganharam o melhor presente de todos e lamentava que Arthur não pudesse ter o mesmo. Arthur, no entanto, continuou brincando com seu conjunto de Lego e pareceu não se importar ou não ter ouvido. Eu fiz questão de mantê-la afastada dele durante toda a noite. Meu pai percebeu isso e acho que finalmente entendeu que meu filho realmente não ligava para o iPad. Ontem ele me ligou e pediu desculpas de forma mais sincera, dizendo que agora entendia o que estava acontecendo. Isso deixou claro para mim que ele realmente não respeita meus limites como mãe,
nem entende a importância de respeitar as minhas escolhas para meus filhos. Vou monitorar de perto o tempo que ele passa com Arthur e Lucy no futuro. Obrigada a todos pelos conselhos e boas festas. Asterisco asterisco edição asterisco asterisco meu pai comprou presentes para apenas 4 crianças da família, incluindo os meus filhos. A minha filha ganhou um bichinho de pelúcia, e as 2 filhas da minha prima ganharam bonecas Barbie. As únicas razões pelas quais não estou cortando completamente o contato com meu pai são que ele se desculpou sinceramente. Geralmente, ele é um bom avô. Meu filho adora passar tempo com ele. A Shelley, por outro lado, está de castigo. Não tenho interesse em levar meus filhos à casa dele se ela estiver lá. A única razão pela qual não causei uma cena pela forma como ela falou ao meu filho foi porque tive que impedir meu marido de fazer o mesmo. Eu terminei com minha ex-noiva e cancelei nosso casamento 2 dias antes da data marcada. Estávamos juntos há 5 anos, eu, com 29 e ela, com 29 também, e o casamento estava tudo certo para acontecer em condições normais. A decisão veio depois que descobri que, na despedida de solteira dela, haviam contratado strippers homens. Pessoalmente, não sou fã desse tipo de festa, mas aceitei participar, afinal, já havíamos combinado de manter tudo simples. Eu avisei minha ex-noiva que não me sentia confortável com a ideia de strippers ou qualquer outra coisa mais ousada. Ela concordou, e também avisei aos meus amigos que, se fizessem algo sem me contar, teríamos problemas. No final das contas, a festa parecia ter sido tranquila. Ficamos na casa de verão dos meus amigos, relaxamos na piscina, jogamos alguns jogos de tabuleiro e fizemos umas rodadas de Warcraft. Minha noiva e as amigas foram a um restaurante e depois alugaram um Airbnb. Durante a noite, não houve nenhum problema. No dia seguinte, perguntei como tinha sido a noite e ela, junto com suas amigas, me garantiu que tudo tinha sido bem tranquilo e sem maiores surpresas. No entanto, ao encontrar uma das damas de honra na mesma loja onde eu comprava um presente para minha ex-noiva, ela me disse que a noite anterior foi louca e mencionou a presença dos strippers. Ela parecia desconfortável, e quando perguntei mais, não quis me dar detalhes, o que me fez suspeitar que talvez tivesse falado mais do que deveria. Fui direto confrontar minha ex-noiva, e ela parecia surpresa com a minha reação. Inicialmente, ela negou tudo, mas depois admitiu que nada de grave aconteceu, apenas algumas danças solo dos strippers. Insisti em perguntar mais sobre os detalhes, mas ela insistiu que não houve nada demais. Ela então me pediu um tempo para pensar, e durante esse período, quase todas as damas de honra me enviaram mensagens, garantindo que não havia ocorrido nada inapropriado. No final das contas, depois de muita confusão, decidi terminar o relacionamento e cancelar o casamento. Isso aconteceu 2 dias antes do evento, então acabei perdendo dinheiro com os preparativos já feitos. A situação ainda está tensa, minha mente está confusa, e estou recebendo críticas de todos os lados. Minha irmã sugeriu que eu procurasse um terapeuta para lidar com isso. Estou tentando processar tudo o que aconteceu e entender meus sentimentos. Alguns amigos sugeriram que eu deveria simplesmente deixar isso para lá, que é uma coisa pequena, mas não vejo dessa forma, especialmente considerando que todos tentaram esconder o que aconteceu de mim. Quando eu era mais jovem, fiquei com uma garota que fazia parte de um grupo de amigas da noiva. Elas estavam em uma despedida de solteira, e as meninas usavam camisetas brancas com vários desafios escritos nelas. A garota com quem me dei bem não estava usando uma, porque a noiva havia vomitado nela e precisou ser levada de volta para o quarto de hotel. No dia seguinte, descobri que a garota com quem passei a noite na verdade era a própria noiva e que levar um cara para a festa era o último desafio da noite. Até hoje, me sinto péssimo por tudo isso. Era uma época antes das redes sociais, e eu não sabia nada sobre quem ela era, de onde vinha, então nunca tive uma chance de tentar resolver a situação. Nunca tive problemas em confiar nas mulheres com quem namorei depois disso, mas confesso que lutei muito com essa situação. Agora, tentando entender a situação atual, penso que os limites dela foram completamente ignorados, mas preciso de mais informações antes de tomar qualquer decisão. A namorada sabia disso com antecedência ou foi pega de surpresa? Estava muito bêbada e longe de casa. Se ela tivesse me ligado, eu teria ido buscá-la. Se meus amigos tivessem feito algo assim sem minha permissão, eu teria contado para ela, e se possível, sairia de lá. Se não,
Provavelmente pegaria um Uber ou pediria para ela vir me buscar. Mas, pela forma como as coisas estão indo, sei que ela não tem estado bem com essas amigas, e isso está um caos. A situação é confusa. Uma pessoa diz que foi algo louco, minha ex-noiva diz que foi só uma dança solo, outra pessoa diz que foi diferente. Eu realmente não sei em quem acreditar, e isso é uma das razões pelas quais perdi a confiança. Sabendo que o stripper estava presente, isso por si só já é um fator decisivo para mim. Não tenho como saber o que realmente aconteceu naquela noite, especialmente porque ela não se deu ao trabalho de me ligar ou me contar o que aconteceu. Agradeço pelos conselhos. Meu problema não era que ela tivesse sido pega de surpresa pelas amigas, mas sim as mentiras. Cada dama de honra contou uma versão diferente da história, e nenhuma delas entrou em detalhes sobre o que realmente aconteceu. Acho que isso é o que destrói a confiança e faz você pensar que há algo errado. Após ler os comentários, muitos me chamando de babaca, eu cheguei a pensar que talvez eu devesse pedir desculpas. Uma das damas de honra me procurou ontem à noite, e suspeito que ela tenha visto o post e me reconhecido. Eu sabia que minha ex-noiva estava tendo problemas com as amigas desde a semana passada, mas não fazia ideia da gravidade da situação. Pelo que ela me contou, minha ex-noiva e as outras damas de honra culparam a garota que encontrei no shopping, o que causou uma briga no grupo. Vou evitar os detalhes pessoais, mas no fim, ela me disse que minha ex-noiva e outras damas de honra se envolveram sexualmente com os strippers. Minha ex-noiva foi a única que estava em um relacionamento monogâmico, pelo menos até onde eu sei. Fui informado também que minha ex-noiva não ficou surpresa com a presença dos strippers. Ela ficou feliz em vê-los e até aliviada por ter uma desculpa para a situação. Não tenho provas definitivas disso, mas recebi um pequeno vídeo em que as garotas aparecem se beijando com os strippers. Uma das garotas é minha ex-noiva, o que já é suficiente para mim. Ela tem tentado entrar em contato comigo desde que terminamos, então a confrontei novamente. Inicialmente, ela negou, mas depois admitiu que apenas se tocaram, depois disse que houve um beijo, e por fim confessou ter feito mais. Foi difícil ouvir isso, mas depois disso bloqueei ela. Não vi mais razão para continuar essa conversa. E embora eu já estivesse magoado, descobrir a traição foi ainda mais doloroso. Não sei se isso é toda a verdade, e provavelmente nunca saberei, mas é o que tenho. Tudo o que posso dizer é que dói. Vou procurar um terapeuta para não carregar esse peso para o meu próximo relacionamento. Perdi uma boa quantia com os preparativos do casamento, e agora preciso focar em preencher esse vazio por um tempo. Algumas pessoas fizeram comentários misóginos, mas simplesmente os ignorei. Outras disseram que sou um nerd inseguro e sem graça por ter jogado Warcraft na minha despedida de solteiro. Para mim, a ideia de uma despedida de solteiro não era ter uma última noite de sexo com um estranho, mas sim me divertir jogando com os amigos, sem precisar de interações humilhantes ou embaraçosas com estranhos. Não vou sentir falta disso durante o casamento, de qualquer forma, deixando de lado a parte do estranho. Amanhã tenho sessão de terapia, e agradeço muito pela ajuda. Agradeço também por assistirem, comentarem as histórias, compartilharem com um amigo e conferirem o próximo vídeo. Uma boa tarde a todos.